Se tem uma coisa que nós seres humanos detestamos, não queremos ser, é ser humildes. Porque a maioria de nós, às vezes, queremos nos apresentar como humildes, mas muitas vezes nós não somos humildes. Eu tenho visto, eu gosto de observar muitas pessoas, e eu vejo, às vezes, o orgulho estar transvestido de várias formas nas pessoas, né? Às vezes a pessoa compra um carrinho, né, nem zerado nem novo já fica já com aquele orgulho, né? Às vezes a pessoa galga uma posição de chefe, manda sobre meia dúzia de pessoas, já se torna orgulhoso. E dentro dos templos também é a mesma coisa. Eles não obedecem aquele mandamento do nosso Salvador para nós sermos humildes. Eu tenho muita preocupação com isso, de ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa que obedeça a palavra. Nós temos que nos vigiar a cada momento. Às vezes até um estudo maior do que as outras pessoas faz de nós pessoas soberbas e arrogantes. Eu vejo aqui no meu canal, às vezes, muitos pastores, pregadores. Ah, você não tem teologia. E às vezes eles, nas próprias palavras deles, escritas, né, que eles escrevem, você vê o orgulho, né? Mas a palavra de Deus nos exorta que o orgulho é um dos pecados abomináveis diante de Deus. Aquele que acalentar o orgulho dentro do seu coração, Deus não está se agradando dele. A palavra de Deus fala que nós devemos ser humildes, né? Nós devemos agradar apenas a Deus, pensar do que Ele está pensando de nós, como Ele está vendo o nosso coração. Certa vez eu estava numa igreja, e essa igreja pentecostal, ela tem a mania de colocar um monte de gente lá em cima, sentado lá em cima. Coloca um monte de gente sem fazer nada lá em cima, fica lá. Eles falam que é para dar honra, né? Mas na verdade eu acredito que dali contribui muito para o orgulho daquelas pessoas. Parece que eles não conseguem ler esse texto. E aí eles pegam outro texto fora de contexto e falam, não, devemos dar honra. Mas não é dessa forma. Quero fazer a leitura aqui, o livro de Lucas, capítulo 14, versículo 7 em diante. Que diz assim: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. Hoje o que nós vemos é as pessoas querendo os primeiros lugares, né? E essa igreja, qual eu estive um tempo lá, eu via como as pessoas tinham os primeiros lugares. Certa vez um deles estava junto comigo lá em cima, e eu olhando lá para aquele povo, fiquei pensando, falei, isso aqui não está de acordo com a palavra. Não é assim que o nosso Salvador ensinou. Aqui está tendo separação, está tendo divisão, né? A palavra de Deus não ensina dessa maneira, né? Mas eles vão falar muitas coisas para justificar aquela maneira de portar deles. E aí, nós que lemos a palavra, a gente viu que não é assim que o nosso Salvador ensina. E aí ele vai dizendo aqui, ó: E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante do que estiver contigo à mesa. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E aí eu estava nessa igreja certa vez, aí alguém disse do meu lado, ah, olha como nós estamos aqui, até fiz um vídeo uma vez, nós estamos aqui em cima, o povão lá embaixo, não sei o que, né? Era um pobre coitado, que não conhece a palavra. E, às vezes nas redes sociais também,
aqui na internet. As pessoas ficam orgulhosas de ter milhares de seguidores, muitos seguidores. É por isso que eu tomo muito cuidado com isso, né? Porque nós, seres humanos, somos facilmente tentados a ter soberba. Às vezes eu vejo aqui pessoas que não tratam outras pessoas porque ela tem uma cultura diferente, tem menos estudo, com soberba. Mas vai chegar o dia em que esse texto aqui, a palavra de Deus vai falar assim: olha, senta no derradeiro lugar, porque tem gente mais importante do que você. Esse texto aqui é um tipo de uma profecia. É um ensinamento e uma profecia para aqueles que gostam dos primeiros lugares. Gosta dos primeiros lugares. E o nosso Salvador também, aqui no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 24, diz assim: quem é o maior? Então, versículo 24 do capítulo 22. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Outro dia eu vi um líder que usa um chapéuzão aí, o apóstolo, né? Eu sou líder, porque eu levo vocês em cima das minhas costas. Esse homem estava carregado de orgulho. Outra vez eu vi um outro, né, que tem um dedinho assim. Sabe aquele dedinho torto? Eu vi ele dizer na televisão, lá entre os pastores: quem é que tem mais Espírito Santo, você ou eu? É lógico que é eu. Só que esses homens não conhecem a palavra. E outros por aí, né? Outros que têm liderança sobre, eles acham que são mundanos. Por que mundanos? Porque eles vão entrar nesse texto aqui, ó, versículo 25. E ele lhes diz: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. E aí, a palavra de Deus diz assim: mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. No reino, aquele que professa o nome do nosso Salvador tem que se portar de outra maneira, ao contrário do que o mundo ensina. No mundo, quem é chefe, ele manda no pequeno. Mas no reino espiritual, aquele que é maior vai ser serviçal daquele que é menor. Exatamente para não ter o orgulho. Exatamente para ele não se exaltar sobre o menor. Porque o menor, na verdade, Deus está dando uma lição. O menor, ele está mais frágil do que nós, do que aquele que está por cima. Ele está... Se eu quiser ser o maior, eu tenho que considerar o menor que ele precisa de ajuda. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino um reino, como meu Pai me destinou. E aí a palavra diz assim: olha, o reino que eu destinei para vocês é o contrário do reino do mundo. Será que vocês não entendem isso? Então, certa vez alguém disse para nós: o pessoal que se reúne com você é tão... Nem é igreja, né? Porque a igreja é onde se reúne as pessoas. Somos nós que nos reunimos. E aí eu já tirei há muito tempo da minha cabeça, né, que igrejona tem que ser a mesma coisa para Deus, tem que ser menor. Se Deus não quis crescer, não quis que tivesse milhares de pessoas, e se tiver, quanto mais tiver pessoas, nós devemos ser servos das pessoas. Mas isso é muito difícil. Eu quase não vejo nas lideranças, ouvinte. Quase não vejo. Dificilmente. Olha, sinceramente, eu nunca vi liderança mesmo, pastores, exercer esse texto aqui. Aplicar esse texto. Eu nunca vi. Nunca vi um pastor servindo o membro. Pelo contrário, eu vi ele dominando. Eu já vi ele usando de autoridade, ainda falando: olha, cuidado que eu sou homem de Deus. Eu sou o anjo da igreja. Né? E aí ele começa a dominar, mandar, ele não é o... Ele quer impor autoridade. Porque quem nos dá autoridade é Deus. Quando eu quero ser o maior, eu vou ser o menor, meu coração está para servir, é Deus que vai me dar autoridade sobre aquelas pessoas. Eu conheço, muitos deles se auto-intitulam, né,
Conheço muito, eu dou até risada de apóstolo, bispo, arcebispo e por aí vai. Pastores, eles se auto-intitulam, mas quem dá autoridade mesmo é Deus. Ele só vai dar autoridade espiritual quando você aplica esta palavra. Porque senão você vai ser uma autoridade mundana. Você vai ser como qualquer mundo, você não vai ser conhecido de Deus, né? E aí você vai incorrer naquele outro texto. Vai para o último lugar, porque tem alguém melhor que você. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Somente você que professa o nome do Senhor. Você que é liderança, você que é pastor. Será que você consegue entender essa mensagem? O que será que você está pensando agora? Porque eu já conversei com alguns deles e no meio da conversa consegui perceber o orgulho ali, que ele não se rende à palavra. Ele não aceita a correção. Muitos deles. Por quê? Eles tinham autoridade deles mesmos, que nem era dado por Deus, mas eles mesmos se auto ficou dominador, se autodominou, dominador, né? É uma palavra que eu inventei agora. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso.